Isaías 54, versículo 1 diz assim: cante, ó mulher estéril que nunca teve filho, encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos. Fala comigo, eu vou ter muito mais filhos. Tem mulher que está dizendo, pastor, eu não quero filho. Mas são filhos espirituais. Que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno, limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas, pense grande. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, meu irmão, pensa grande. Você precisa pensar grande. Estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço. Fala comigo, bastante espaço. Muito espaço. Para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Tem 3 segredinhos para que nós possamos alcançar esta palavra profética. Para que verdadeiramente Deus possa nos levar a tomar o território que Ele tem declarado para nós e através dos nossos pais. Tanto territórios espirituais, no que diz respeito a filhos espirituais, mas também aquilo que diz respeito a territórios da nossa vida pessoal. A nossa alma, a nossa vida financeira, a nossa família, os nossos relacionamentos. Nós temos 3 coisas que é necessário para que nós alcancemos. E eu quero introduzir essa mensagem com essas 3 coisas escritas em Isaías. Primeiro, nós precisamos ter fé que o Senhor trará o crescimento da igreja. É o Senhor quem trará o crescimento da igreja. E é o Senhor quem trará o crescimento para a sua vida, pai. Você perdeu dizer um amém. Porque o pai, ele precisa estar em crescimento sempre. Os pais foram convidados hoje, os cabeças aqui, os cabeças de família, que estarão na reunião de homens, na abertura da rede de homens na terça-feira. E sabe por que Deus está promovendo a abertura dessa rede de homens? Para o seu crescimento. Amém? Perdeu de novo de dar um amém. Para o seu crescimento. Deus não está movendo a igreja simplesmente montar mais uma estrutura. Mas Deus está movendo a igreja como um todo para que homens possam receber maior crescimento. Mas também as mulheres. As mulheres precisam crer que é o Senhor quem vai te trazer o crescimento. Amém? Para que a gente alcance esse crescimento, nós precisamos ter fé. A segunda coisa, nós precisamos crer naquilo que Deus pode fazer através de mim. Você precisa crer naquilo que Deus tem para fazer através de você na sua família. Você precisa crer naquilo que Deus tem para fazer através de você lá na sua empresa, nessa cidade e também nessa igreja. Você precisa crer em você mesma. E a pergunta que eu faço para você é: você crê em você mesmo? Deus crê em você, o seu discipulador crê em você, mas você crê em você mesmo? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos perceber que não tem condição de crermos em nós, porque tem tantas coisas que olhamos para nós e achamos que não vamos alcançar, que não vamos conseguir. Mas quando nós cremos, quando nós temos fé, que é o Senhor que vai fazer através de mim tudo aquilo que Ele declarou, como está em João capítulo 15, versículo 16, você tem coragem de pensar grande. Então começa a pensar grande. Terceira coisa é fé naquilo que Ele certamente fará em você. Quando você olha para dentro de você, tem coisas que provavelmente você não gosta. Eu também não gosto. E para que Deus possa nos levar a alcançar toda essa promessa que está em Isaías capítulo 54, nós precisamos crer que Deus vai mudar a nossa história. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem como discípulo e a fé
que muda a história. E agora eu quero entrar então no texto-chave dessa mensagem, que é João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Esse texto é um texto que traz, no seu contexto, traz a história de João Batista. João Batista, que foi levantado pelo Senhor como o profeta, o primeiro profeta entre Antigo e Novo Testamento. Ele é considerado o primeiro profeta do Novo Testamento. E João Batista veio de uma maneira muito estranha, mas ele apareceu no contexto da história de uma forma muito estranha. Ele se vestia de forma estranha, comia coisas estranhas e vinha com uma mensagem mais estranha ainda: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. João Batista, com essa mensagem, ele atraiu muitas pessoas para ele. Muitas pessoas foram batizadas pelo batismo de João. E dentre estas pessoas que João Batista tinha como seus seguidores, ele tinha um rapaz com o nome de André. Tinha um jovem judeu com o nome de André. E é sobre André que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite, esperando que o Espírito Santo realmente nos ensine. Rapidamente nós vamos tratar um pouquinho sobre ele. André, ele vem do grego andros e significa másculo, varonil, dá a ideia de alguém valoroso. Significa homem. Fala homem. Homem másculo. Homem valoroso. Olha para um homem que está do seu lado, você que tem intimidade com ele, fala assim: você é um André.
Olha o André ali, ó, másculo, valoroso. Você é um André. Vem cá, André. João Batista tinha, dentre os seus seguidores, um rapazinho, talvez parecido com André, assim, 23 anos de idade, né? Pensando já em casamento. É, André? Pensando, a mãe dele não está aqui, eu posso falar sobre isso. Ele está pensando sobre casamento. E André, ele era uma pessoa normal dentre os discípulos de João. Ele estava acreditando na mensagem de João. Mas quando nós começamos a caminhar um pouquinho sobre a vida dele, a gente percebe que ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa muito, muito, muito especial. Ele era uma pessoa que estava sendo preparado para um tempo aonde aconteceria um marco na história e ele faria parte de toda essa história. Ele não seria somente um assistente, mas ele seria coadjuvante de uma história que estaria dividindo a humanidade entre antes e depois. Ele era um jovem, talvez como André, que tenha se preparado no estudo da palavra, ou no estudo da lei, tinha se apresentado diante dos mestres, mas ele tinha voltado para a casa do seu pai e tinha continuado a profissão do seu pai. Mais adiante você vai entender o porquê que ele voltou para a casa do seu pai. E quando a gente lê essa história, a gente percebe que João, que era nesse